Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre a migração para a Europa. Bom, pessoal, na aula passada, a gente falou sobre a população da Europa Ocidental. Então, a gente observou que tem algumas características muito importantes nessa Europa Ocidental, como, por exemplo, uma grande parte, né, dos países aí mais ricos, desenvolvidos e que têm, né, IDHs bastante elevados, estão nessa parte da Europa Ocidental. Então, isso significa o quê? Que as pessoas, né, vão tentar migrar para essa parte do continente, para essa parte do continente europeu, né, que é a parte ocidental. Então, as pessoas, elas tentam, né, migrar, elas tentam mudar, né, para essa parte da Europa Ocidental devido ao índice de desenvolvimento humano, né, que é bastante elevado. Outro fator é que a Europa está, né, muito próxima da África e também, né, da Ásia. Então, esse fluxo, né, migratório aí para a Europa é uma rota muito comum. Tá? Então as pessoas elas tentam, né, entrar legalmente e ilegalmente nesses países da Europa devido, né, a esses países terem uma boa qualidade de vida, né? Esses países da Europa Ocidental. Até porque, pessoal, a população da Europa Oriental também tenta migrar, né? Alguns tentam migrar para parte da Europa Ocidental. Tá? Então, atualmente, né, devido aí aos contrastes socioeconômicos, né, verificados no mundo, a migração para a Europa Ocidental se dá predominantemente, né, dos países menos desenvolvidos, né, por exemplo, os países do norte da África subsaariana e do Oriente Médio, né, na Ásia. E aí, gente, esses países, eles passam né, por problemas, né? São países como a Síria, né, que são assolados por guerras civis, conflitos, né? E esses países, né? Então, essas pessoas elas tentam sair, tentam migrar, né, para a Europa. Primeiro, porque são os países que são ali mais próximos. E segundo, por causa, né, do índice de desenvolvimento humano, melhor qualidade de vida, né, para tentar mudar realmente a realidade. Então, essa migração, né, desses indivíduos em direção aos países europeus, em geral, né, apresentam limitações em função de políticas restritivas, né, impostas aí pelos países da Europa Ocidental, né, que tentam limitar, né, o ingresso aí de imigrantes em seu território. Então, alguns fatores, né, pessoal, como o desemprego, a pobreza, os conflitos, né, de ordem étnica, política e civil, né, aliados aí também com uma falta, né, de esperança aí para alcançar melhores condições de vida, vem aumentando, né, os fluxos migratórios para a Europa. Tá? Então, a gente pode observar, né, que essas pessoas, elas tentam migrar, né, uma grande parte, elas tentam migrar por causa desses problemas, desses fatores aí, né, a pobreza, conflitos, né, guerras civis, né, problemas, perseguição política. Então, tudo isso faz com que essas pessoas tentem migrar para essa parte da Europa Ocidental. Então, como eu falei para vocês no início da aula, né, a qualidade de vida nesses países e as oportunidades aí de emprego, né, os salários que são mais altos, muitas partes, né, da Europa Ocidental, eles têm esse índice de desenvolvimento humano, né, bastante elevado. Então, isso faz com que essas pessoas elas tentem migrar, né, para a Europa para conseguir uma boa qualidade de vida também. Tá? Então, alguns dados, né? Por exemplo, para a gente ter uma ideia, né, de todas as pessoas que migram no mundo, né, cerca de 31% vão para o continente europeu, justamente por isso, para tentar, né, melhorar a realidade socioeconômica, tá? Então, além, né, desses países, né, desses países aí da África, né, do norte ali da África subsaariana, do Oriente Médio, principalmente, né, gente, esses países onde tem guerras civis, né, Síria, Iraque, Afeganistão, Paquistão. Então, esses países, eles tentam realmente, né, essas pessoas, elas tentam realmente migrar aí para a Europa Ocidental, tá?
Só que o que acontece? Muitas vezes, né, gente, na Europa, esses imigrantes, né, eles tentam entrar ilegalmente aí né, nos países da Europa. Como que eles fazem isso? De um modo geral, né, eles tentam entrar com, com traficantes, né, com pessoas aí que são chamadas de coiotes, né, que fazem esse tráfico humano. Tá? Então, esses coiotes, eles são uma quadrilha, né, que é especializada nessa travessia para a Europa Ocidental, né? E essas pessoas, elas tentam, né, principalmente aí pelo Mar Mediterrâneo, entrar, né, na Europa. E muitas vezes essas pessoas, né, que estão tão desesperadas, elas perdem a vida tentando, né, essa migração aí, essa mudança para a Europa Ocidental, tá? Então, de modo geral, né, os altos custos envolvidos no deslocamento levam a maioria dos migrantes, né, a pagar quadrilhas, né, ou chamadas redes de coiote, tá? Enfrentando situações de risco, né, como mares revoltos, embarcações precárias, né? Essas embarcações, elas são super lotadas, e que acontece, né, muitos acidentes aí e que infelizmente muitas pessoas perdem a vida tentando, né, entrar ilegalmente na Europa Ocidental. Então, devido ao custo, né, da viagem ser muito alto e muitas vezes, né, essas pessoas elas chegam na Europa e são deportadas, né, que elas são devolvidas para o país de origem. Então, essas pessoas elas estão tão desesperadas que elas tentam, né, um meio aí ilegal de entrar na Europa Ocidental. E aqui a gente pode observar, né, algumas rotas que eles fazem para entrar. E essas pessoas, elas vão, né, elas não por exemplo, elas chegam aqui na Grécia, elas não ficam na Grécia, elas tentam mudar, né, para países desenvolvidos, como a Alemanha, por exemplo. Eles não querem ficar na Grécia, porque de acordo, né, com o acordo da União Europeia, essas pessoas que pedem refúgio, né, pedem asilo, elas têm que ficar no país onde elas chegaram. Só que o que acontece? Essas pessoas elas querem mudar para países desenvolvidos, né, para países aí onde elas vão ter, né, um salário melhor, elas vão ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso faz com que tenha muito problema, tá? Em relação aí, né, a essa migração, porque como a gente sabe, na Europa, né, esse fluxo de pessoas entre a União Europeia, ele é muito fácil. Então, as pessoas podem sair de um local e ir para outro com muita facilidade, tá? Devido a essa flexibilidade, né, da União Europeia, certo? Então, olha só, muitas pessoas, né, que saem aqui, ó, da África, né, do norte da África, muitas pessoas que saem aqui, né, do Oriente Médio, é, elas vão, né, para a Europa aí, tá? Por, né, essas rotas aqui, pelo Mar Mediterrâneo, né? É uma das principais rotas que tem, certo? E aqui a gente pode observar, né, uma embarcação lotada, né, de imigrantes turcos vindos, né, dessa porção asiática e da Turquia, tentando migrar, né, clandestinamente aí para a Grécia, tá? Então aqui está falando o que é o coiote, né? O coiote ele é um termo utilizado para referir, né, ao indivíduo especializado no tráfico humano, como eu falei para vocês, que cobra, né, para transportar essas pessoas aí ilegalmente entre países, tá? Então isso é muito perigoso, é uma prática criminosa muito perigosa. Bom, pessoal, em relação, né, a essa migração, existe também, né, um problema muito grande na Europa, né, nessa parte da Europa Ocidental, que é a xenofobia. Né? A xenofobia, ela é um sentimento, né, de aversão aí a pessoas estrangeiras e é muito forte nessa parte da Europa Ocidental. Por quê? Porque essas pessoas, né, que tentam migrar legalmente ou ilegalmente para a Europa Ocidental, elas, né, vão em busca de trabalho, de uma vida melhor. Isso, né, faz com que as pessoas locais, né, a população local da Europa Ocidental, elas têm que acabar, né, competindo com essas pessoas. Então, ao competir, né, com essas pessoas que são imigrantes, essa população local tem, né, esse sentimento aí
de xenofobia, né, de aversão, de ódio mesmo às pessoas estrangeiras, tá? Então, isso, né, é por causa das crises também que teve na Europa, né, na Europa Ocidental, por causa, né, do desemprego. Então, essa competição, né, faz com que essas pessoas tenham, né, esse sentimento de xenofobia, tá? Então, esses imigrantes, né, principalmente os muçulmanos, eles sofrem muito com esse tipo de preconceito, né? O preconceito religioso, preconceito étnico, tá? Então, a xenofobia, né, esse sentimento aí de aversão a pessoas estrangeiras é muito forte nessa parte da Europa Ocidental. A Força Externa de Fronteira Europeia, a Frontex, realiza frequentes operações, né, com o intuito de interceptar os fluxos de migrantes nessas rotas, né, especialmente no Mar Mediterrâneo, como eu mostrei para vocês. Então, né, alguns governos aí eles são acusados, né, de manter em funcionamento campos de detenção de imigrantes ilegais, né, o que é uma prática proibida pela União Europeia, tá? Então, aqueles, né, cujo pedido de asilo é negado, né, aguardam semanas ou até meses, né, para serem deportados. Então, a pessoa, quando ela é deportada, ela tem que voltar para o país de origem, tá? E esse pedido de asilo, né, é um pedido de proteção, tá? Um pedido de proteção, um pedido de refúgio aí, né, ou segurança feito, né, por pessoas que enfrentam situação de perigo de vida em seu país de origem. Então, muitos países da Europa, né, como vocês puderam observar, eles recebem esses pedidos de asilo, né, vindos aí daquela região do Oriente Médio, da África, e essas pessoas, né, se elas conseguirem comprovar, né, que estão sendo perseguidas, né, que tem risco, né, de vida no seu país de origem, elas podem pedir o asilo e conseguir o refúgio nesses países aí, tá? Então, como o trânsito, né, de pessoas entre os países que integram a União Europeia é facilitado, com pouquíssimo controle, né, sobre os fluxos de pessoas entre um país e outro, uma vez, né, que os imigrantes ingressam ilegalmente na região, a maior parte, né, se desloca para os países que apresentam maior nível de desenvolvimento humano, né, como a Alemanha, a Áustria, França e Holanda. Então, como eu falei para vocês, né, as pessoas elas chegam, né, por uma rota e aí por causa da facilidade, né, de andar, né, pela Europa, elas migram, né, elas se mudam para países mais desenvolvidos. Então, isso gera, né, muitos problemas, tá? Então, gente, uma outra parte também muito complicada, né, é que nos últimos anos aí, em virtude, né, da estrutura demográfica da população, ou seja, que a população está ficando mais idosa, né, houve uma diminuição da PEA, né, que é a população economicamente ativa. Então, né, houve um aumento aí, como eu falei para vocês na aula passada, de número de idosos na população. Então, com isso, né, precisa realmente de uma demanda muito grande aí em relação à mão de obra, né, no continente europeu. E que muitas vezes, né, essa mão de obra é atendida, né, por imigrantes, tá? Então, esse fato, né, dos imigrantes eles terem essa capacidade de conseguir esses empregos, né, que não são tão valorizados, isso faz com que, né, aumente aí aquele sentimento que eu falei para vocês, aquele sentimento de aversão a pessoas estrangeiras, né, que é a xenofobia, né? Então, um dos argumentos, né, que os europeus eles usam é que contra a imigração aí é a perda, né, de postos de trabalho para estrangeiros, tá? Só que esses estrangeiros, gente, eles ocupam, né, empregos muito ruins, subempregos, eles moram em locais muito ruins, então isso é muito complicado também. Tá? Então, esse sentimento de xenofobia é justamente por causa disso, por causa da competição em relação aí a esses empregos, tá? E principalmente por essa xenofobia é muito forte, principalmente contra os muçulmanos, né? Por causa da religião, por causa dos ataques terroristas, as pessoas acabam associando isso. Mas a gente já conversou sobre isso, a gente sabe que é uma minoria, né, que pratica atos violentos aí. Então, infelizmente, né, essa xenofobia ela é muito forte aí nessa parte da Europa Ocidental, principalmente contra os muçulmanos, né? Então,
esses problemas, né, de xenofobia é justamente por causa dessa discriminação étnica, religiosa, tá? Então, isso é muito complicado. Aqui, gente, a gente tem alguns países, né? Olha só, origem das pessoas que solicitam asilo nos países da União Europeia. Aqui, né, como a gente pode ver, em primeiro lugar tem a Síria, né? A Síria vive uma guerra civil muito complicada. Então, as pessoas, né, ficaram desabrigadas, então elas tentam, né, migrar para a Europa e para fugir, né, da guerra civil, dos problemas socioeconômicos que tem no país. Aqui temos o Afeganistão também, que vive, né, problemas de conflitos, né, o Iraque, né, aqui temos Nigéria, Paquistão também, que vive, né, conflitos constantes, muitos problemas socioeconômicos, tá? E aqui a gente tem outros países. Então, essa aqui, né, é a origem das pessoas que solicitam, né, solicitam o asilo, né, nos países aí da União Europeia, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Entendido o porquê desse fluxo migratório para a Europa, é justamente para fugir realmente, né, dos problemas socioeconômicos, problemas, né, conflitos, né, de origem étnica, política e civil nos países. Muitas pessoas tentam entrar ilegalmente, como a gente pôde observar, né, com aquele tráfico humano feito pelos coiotes. Então, esses problemas, né, eles são muito enfrentados pelos países aí da Europa Ocidental. Tá? Então, muitas pessoas elas pedem, né, o asilo porque realmente elas estão sendo perseguidas, né, no país de origem, tá? E muitas pessoas que são pegas ilegalmente, elas são deportadas, né, mandadas de volta aí para o país de origem. Outra coisa, pessoal, que eu falei para vocês é que para você ser um refugiado, você tem que comprovar, né, que você realmente está em uma situação de perigo, tá? E em que sua vida realmente está em perigo no seu país de origem. Então você tem que comprovar, né? A pessoa tem que comprovar que realmente ela está, né, sendo perseguida, tá? Então, é, devido a todos esses fatores aí, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu esclarecer na próxima aula, tá bom? Tchau.